como deve proceder e para os candidatos também. Nós temos, inclusive, um outro problema também, né? Além de uma legislação que muda a cada 2 anos, nós temos algumas leis que ainda nem regulamentadas foram. Né? A Lei 1079/1950, de 1950, caçou um presidente da República e ainda não está regulamentada. Quer dizer, você tem a Lei de 64 também, que cuida das inegibilidades, que se usa à torta e à direita, mas que ainda não está regulamentada. Quer dizer, é o Congresso que teria que regulamentar também, ou já seria o Judiciário? Esta é uma questão também de interesse, e para mostrar exatamente o que ocorre, a Constituição, naturalmente, é a nossa lei maior, tem uma série de disposições que dependem de regulamentação. O que é a regulamentação? A regulamentação é a lei chamada infraconstitucional, porque abaixo da Constituição é a lei ordinária. Então, cabe ao Congresso Nacional... Como aplica, né? Como aplicar, regulamentar aquele preceito. Porque a Constituição é um corpo diretivo de leis que não pode descer a minúcias. Então, a quem cabe descer as minúcias? A lei ordinária, e cabe ao Congresso. Nós temos um sem número de artigos de todas as naturezas na Constituição que dependem de regulamentação. Cabe ao Congresso Nacional regulamentar por iniciativa dele, ou até do Presidente da República propor o projeto de lei. Mas esse é um problema que sempre enfrentamos no Brasil, não só em matéria eleitoral. A não capacidade do Congresso, em termos gerais, do Legislativo, de regulamentar celeremente os dispositivos da Constituição, o que leva a pensar que a Constituição não é aplicável em muitos dos seus dispositivos, o que é absolutamente verdadeiro por falta de regulamentação. É preciso que o Legislativo seja mais ágil para regulamentar. O Judiciário não faz a lei, não cabe a ele regulamentar, cabe a ele interpretar a lei que regulamenta a Constituição e a própria Constituição. E daí essa questão da interpretação, quando não existe a regulamentação, a interpretação fica o infinito para poder fazer, né? É bem verdade. Essa questão da interpretação, eu sempre comento isso. Eu gosto muito de ler jornais, etc., as cartas de leitores. Né? E me lembro de alguns leitores que escreveram nos jornais dizendo o seguinte: é por isso que nós temos uma certa insegurança, esta barafunda no país, porque os juízes não se limitam a ler a lei, se mete a interpretá-la. Mas é possível ler sem interpretar? A ferramenta do juiz é a interpretação. O que não se admite que ele interprete, tirando alguma conclusão contrariamente ao que está na lei. Mas a interpretação é exatamente a ferramenta do juiz. O juiz, tudo o que faz, todas as suas decisões, diz respeito à lei. Mas cabe a ele interpretar a lei. Tem uma história muito engraçada, que era um menino que foi estudar fora e, em um determinado período, mandou uma carta para os pais. O pai pegou a carta e viu lá: papai, mande dinheiro. Aí a mãe pegou a carta e falou assim: não, ele não diz isso. Como não? Está aí escrito, papai, mande dinheiro. Não, ele disse: papai, mande dinheiro. É exatamente isso. É por isso que nós temos realmente uma certa perplexidade da população em geral. Um juiz de uma determinada vara lê a lei e tem uma determinada interpretação. Outro, de outra vara ou jurisdição, vizinho dele tem uma interpretação diferente. Aí parece à população em geral que o judiciário não se entende. Mas não há condição nenhuma de julgar sem interpretar. E tem outro detalhe também nessa questão de julgamentos, especialmente nas questões políticas, porque na questão política envolve muito mais emoções, né? Os lados, aquela coisa toda que nunca é racional, tem sempre esse tom emotivo. Mas nessa questão da análise, sempre se diz que quem está de fora não conhece os autos. E às vezes o povo quer que se tome uma decisão, mas o juiz fica impossibilitado, porque lá no alto não lhe permite tomar aquela decisão que às vezes o próprio juiz gostaria de tomar, não é isso? É absolutamente verdadeiro isso. E a imprensa tem a sua, não digo parcela de responsabilidade, mas está exatamente imiscuída nessa questão. Eu, como leitor, eu vejo certas situações. Não, mas como leitor, examino uma dada situação e digo: esse cidadão, vamos dizer, no âmbito criminal, ele é culpado. E eu deveria condená-lo, como leitor. Agora vou para a minha bancada, pego os autos e digo: não é exatamente isso. Falta muita coisa aqui, a ausência de prova é grande e por mais que eu
como cidadão, entenda que ele deva ser condenado, ele tem que julgar com base no que está nos autos. Porque essa segurança da sociedade, se cada juiz julgasse de acordo com a sua consciência, só desvinculadamente dos autos, seria absolutamente um judiciário não operante. Nós temos que julgar de acordo com o que está nos autos. É aquela expressão, o que não está nos autos não está no mundo. É mais ou menos verdadeiro. Nós temos que nos basear pela prova colhida nos autos. Por mais que você pode ter conhecimento pessoal de que o que está nos autos não é verdadeiro. Mas você não pode dizer, eu sei que o que está ali não é verdadeiro. Porque os autos, o processo é uma linguagem comum, é o que dá segurança. É exatamente isso, eu saber que existe uma lei que eu leio, a lei o juiz vai ler também. Claro que a interpretação dele é que prevalece em relação à minha, mas nós temos que ter um ponto comum. O ponto comum são os autos. Eu não posso julgar com base na minha informação que não está nos autos ou com base na minha emoção, por mais que eu queira assim proceder. Sem dúvida. Nós vamos abrir um pequeno intervalo comercial e nós continuamos essa conversa aqui, esse bate-papo. Nós já voltamos, gente.